Olá, galerinha. Eu sou Ana Clara, psicomotricista, professora de educação física e capoeirista. Eu trabalho com a área motora nessas três vertentes, com o público, né, de crianças, de jovens e adultos. E hoje nós vamos estar falando sobre o movimento voluntário e a funcionalidade social e coletiva desse movimento. A gente vai estar entendendo como que a gente coloca, qual a importância do movimento para ser inserido na sociedade, para um ser humano se inserir na sociedade. O que que isso afeta, o que que isso acrescenta. Então, quando a gente fala sobre movimento voluntário, a gente tem que pensar em três pontos importantes, que são, esse movimento, ele parte lá do pensamento, né? Esse pensamento ele vai elaborar, vai preparar, vai regular, vai acompanhar e controlar esse movimento. E quando esse pensamento ele dá esse comando, o organismo do indivíduo ele precisa ser capaz de executar esse ato motor, né? Que aí você tem a questão da contração muscular, da capacidade, né, de contração e de comando desse corpo aceitar esse controle e coordenar. Tanto que é coordenação motora, né? Coordenar e controlar esse corpo através do músculo, dessa contração, dessa ligação com a parte de comando neurológico, que seria o comando do pensamento em relação a essa ação. Só que no meio disso, a gente tem aí a emoção, que seria a motivação. Então, assim, quando o movimento ele é voluntário, ele parte do pensamento para a ação e no meio tem uma motivação. Então, a gente vai falar, isso inclui qualquer movimento. Por exemplo, se eu quero fazer uma leitura, então eu vou movimentar meus olhos e direcionar para aquele texto ou para aquela palavra, e ele vai ter que acompanhar, né, a frase até o final da frase. Se eu não tenho a capacidade de fazer esse contato visual, manter esse contato visual e acompanhar até o final da frase, eu vou me perder na leitura. A gente está falando do movimento dos olhos. E assim também é com o resto do corpo. Se eu coloco uma linha no chão, eu preciso pensar, elaborar e preparar esse corpo para que ele siga aquela linha até o final, mantenha esse ano caminhando, né? Que eu dê um comando ao corpo e esse corpo vai caminhar ali, vai ser preparado, vai ser regular em tônus, em organização corporal, em se manter equilibrado e executar o ato de caminhar até o final do trajeto que eu quero. Então, a gente precisa pensar, independente do movimento que seja feito, é que para que esse movimento seja voluntário, ele vai passar por essas três vertentes, sempre tendo um significado e um objetivo, né? O ato motor, o gesto motor voluntário, ele tem um significado. Até mesmo lá para o bebê. Às vezes você vai ver um bebê rolando, ele para pegar algo, ele vai movimentar o corpo da forma que ele tem capacidade, né, por conta da imaturidade, mas ele vai esticar a mãozinha, ele vai pedir até ele alcançar aquele objeto para ele, deu curiosidade, motivou ele a se mexer, a fazer uma movimentação, tá? Então isso é importante. Por que que esse pensamento, junto com essa ação, misturada com a motivação, com essa emoção, ela é importante a gente citar. Por quê? Porque quando você tem um equilíbrio desses três pontos, você vai dar funcionalidade à ação social e coletiva. Vou dar um exemplo. O movimento ele vai oportunizar que esse indivíduo se insira na sociedade de uma forma mais é, autônoma, né? Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho um indivíduo que ele não consegue se manter sentado para comer, por exemplo, ele não vai conseguir pegar o talher, levar o talher à boca, organizar esse corpo, manter esse corpo sustentado. Lembra lá que eu falei sobre o pensamento? Ele vai elaborar, vai preparar, vai regular, vai controlar o movimento. O simples ato de você pegar uma colher e levar o alimento à boca tem todo esse processo de pensar, né? De motivar, que é o caso do alimento, eu quero comer aquele alimento, e da capacidade de eu fazer a execução do movimento de pegar a colher e levar o alimento à boca. Então é importante que a gente saiba que quando há
uma disfuncionalidade em um desses três pontos, né? No processo de pensamento, na questão da motivação, do significado, em relação à execução, a gente tem aí uma necessidade de tratamento, principalmente com o psicomotricista. Um abraço para vocês. Quem curtiu aí essa informação, dá um like e compartilha com os amigos.